Muito bem, pessoal. Voltamos então com mais uma aula muito importante aqui a respeito do sistema operacional Windows e agora nós vamos falar aqui sobre o explorador de arquivos, tá? Muitas questões, né, são feitas, são realizadas a partir aqui do explorador de arquivos desse sistema operacional, então é muito importante você prestar muita atenção nessa aula, tá certo? Nesse primeiro slide aqui eu trouxe uma imagem da visão geral aqui do explorador de arquivos. O explorador de arquivos, então, é onde a gente vai conseguir navegar aí pelas nossas pastas, visualizar onde estão os nossos arquivos, também realizar algumas operações, né, como por exemplo, mover, copiar, colar, aí pastas e arquivos, tudo isso a gente pode fazer aqui por meio do explorador de arquivos do sistema operacional. Então aqui nós temos uma imagem, né, do que seria aí o explorador de arquivos. Você pode perceber que mais acima aqui nós temos alguns menus, tá certo? A partir desses menus, então, nós vamos ter várias opções aqui abaixo, tá? Uma faixa de opções aqui de configurações ou de visualizações que nós podemos ter, né? À medida então que você for acionando cada um desses menus aqui, você vai ter diferentes opções aqui embaixo nessa faixa. Um pouco mais abaixo aqui, então você vai ter uma área na qual vamos ter alguns botões para avançar ou retroceder aí na estrutura de diretórios, tá? Do sistema operacional, né? Que são aqui, por exemplo, você tem essa flechinha aqui para a esquerda, na qual você clicando, você vai retroceder aí para a pasta anterior, né, que foi visualizada, que foi utilizada e assim por diante, né? Nós temos algumas outras opções aqui. Logo ao lado, nós vamos ter uma barra de endereços, tá? Aqui então vai ser mostrado o endereço daquele item que você está acessando, seja uma pasta, um local, né, um local de rede, por exemplo, um arquivo. Aqui neste local é onde vai ser mostrado o endereçamento, então, daquele item ali, tá? Mais à direita aqui, nós temos então uma barra de pesquisa, na qual nós podemos fazer pesquisas naquele diretório na qual nós estamos acessando. Por exemplo, aqui estamos fazendo acessando a área, né, de acesso rápido, então nós poderíamos, por meio da barra de pesquisa, pesquisar, né, algum item que estivesse aqui nessa área de acesso rápido, tá certo? Mais aqui à esquerda, então, nós temos a possibilidade de navegar, tá? Então, o menu de navegação aí nas pastas, na estrutura de diretórios aqui do sistema operacional, tá? Então aqui nós vamos ter várias áreas aqui, como por exemplo a área de acesso rápido, né? Nós vamos nos ater um pouco mais sobre ela mais à frente. Aqui a pasta OneDrive, que são os arquivos que são sincronizados na nuvem da Microsoft, também podem ser acessados aqui por meio do explorador de arquivos. Nós vamos ter a área Este Computador ou antigamente, né, chamava Meu Computador, então aqui nós vamos ter área de trabalho, os documentos utilizados aqui, nós vamos ter acesso aos discos locais e também os discos externos conectados aqui nesse sistema operacional. Também vamos ter a área de redes aqui que vai mostrar, né, todos os dispositivos que compõem aquela rede de computadores daquele sistema, tá certo? Mais ao centro aqui, então, nós vamos ter a área de visualização, né? Essa área maior aqui, que é a área, digamos assim, uma área de trabalho propriamente dito, na qual nós vamos ter aqui as pastas, os arquivos, a depender do que for selecionado na estrutura de diretórios mais aqui ao lado, tá bem? Então, agora vamos efetivamente começar a ver cada uma dessas partes nos seus pormenores, tá certo? Primeiramente, aqui então, né, nós vamos falar sobre a área de acesso rápido. O que seria a área de acesso rápido? É uma área que mostra pastas e arquivos utilizados recentemente. Então, a área de acesso rápido, ela vai mostrar aqui para o usuário as pastas frequentes utilizadas. Então, né, no caso aqui, eu acesso muito a minha área de trabalho aqui no meu sistema operacional. Então, automaticamente, aqui na área de acesso rápido, ela vai vir compor essa área, né, essa pasta que ela é frequentemente utilizada, que ela é frequentemente aberta, tá bem? Assim como também a área de acesso rápido ela mostra os arquivos mais recentes utilizados, tá? Aqui ele está dando os 20 arquivos mais recentemente utilizados que são mostrados em lista aqui na área de acesso rápido.
Tá bem? Então, muito fácil de entender. A área de acesso rápido, ela mostra os diretórios, as pastas que são mais frequentemente utilizados e também os últimos arquivos, os arquivos mais recentes acessados pelo usuário. Importante mencionar que aqui na área de pastas, né, você pode fixar, né, alguma pasta aí para que ela fique aqui sempre que você queira, vir aqui nessa área e com apenas os cliques do mouse você poder acessar diretamente ali, aquela pasta. Então você pode fixar pastas nessa área, clicando com o botão direito do mouse na pasta que você deseja colocar aqui na área de acesso rápido, né? E mandando esse link para cá para que você possa acessar essa pasta diretamente da área de acesso rápido. A guia início aqui, tá? Menuzinho início também tem essa opção, né, de fixar no acesso rápido a pasta que você desejar. Então, duas maneiras aqui de você fazer isso, é clicando com o botão direito em uma determinada pasta e selecionando a opção de fixar no acesso rápido, mas também você pode vir aqui no botão início e fazer esse mesmo procedimento, tá bem? Esta então é a primeira área aqui muito importante, né, do explorador de arquivos, e nós temos também outra área que é o este computador, né, antigamente chamado de meu computador. Essa área, então, ele permite o acesso às unidades de armazenamento aqui do seu sistema operacional. No caso aqui, se você tenha um dispositivo de armazenamento, dois ou um dispositivo dividido em duas partições, por exemplo, então vão ser mostrados aqui nesta área do este computador. Além, né, desses dispositivos que podem ser removíveis, os não removíveis também são apresentados aqui nesta área, tá? Por exemplo, em um pendrive que você conecte ao seu computador, ele vai ser mostrado aqui nessa parte, né, do este computador. Além disso, nós temos as pastas aqui, área de trabalho, por padrão, tá? Área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos, tá certo? Essas pastas normalmente são pastas padrão, né? Que quando você abre aí o seu explorador de arquivos no sistema operacional, elas já vão estar presentes ali nesta área do este computador. Outra área interessante aqui também é a área de bibliotecas, tá? A área de bibliotecas, ela reúne, então, e exibe todos os arquivos e pastas de uma mesma categoria e que estejam e que podem estar, né, em locais diferentes, armazenados em locais diferentes aí na sua estrutura de diretórios, tá certo? Então, por exemplo, aí você pode ter na biblioteca de documentos, tá, uma junção de documentos que estão em diversas pastas na sua estrutura de arquivos, né, vão poder ser acessados diretamente aqui na biblioteca de documentos. Então, se você tiver, por exemplo, aí, documentos PDF aqui nessa pasta, vamos dar um exemplo aqui, mapas mentais, tá? Você tem documentos PDF aqui, ou aqui nessa outra pasta PRF, você tem documentos TXT. Nessa outra pasta aqui de documentos mesmo, você tem aí outros documentos de planilha, XLS, por exemplo. Todos esses arquivos eles vão ser mostrados aqui na biblioteca documentos, entenderam? Então, documentos são mostrados aqui, arquivos de imagem também, temos a biblioteca para arquivos de imagem, arquivos de música, né, MP3, WMA, são mostrados aqui na biblioteca de músicas. Também temos a biblioteca de vídeos, onde são mostrados os arquivos aí, MPEG, por exemplo, MP4, entre outros, tá certo? Então, essas são as pastas padrão aqui da área de bibliotecas, documentos, imagens, vídeos e músicas. Temos também aqui o OneDrive, tá? Essa pasta aqui, então, diz respeito ao sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft, tá? Então, você jogando arquivos aqui para essa pasta, vai ser sincronizado automaticamente, né, nos servidores da Microsoft, a nuvem, né? Então você vai poder ter acesso aí esses arquivos de um outro lugar, vai poder ter acesso remoto a esses arquivos, vão poder ser acessados ou recuperados, né? Vai poder ser feito o download de qualquer local que você esteja. Então esses arquivos eles vão poder ser acessados ou recuperados, né? Qualquer outro local, também por qualquer outro tipo de dispositivo que esteja conectado ali ao sistema de nuvem da Microsoft, tá bem? Então todo o arquivo que estiver aqui na pasta do OneDrive, ele vai poder ser acessado por meio da nuvem, né, por meio de outro dispositivo ou de qualquer outro lugar que tenha uma conexão
com a internet, tá certo? Vamos para o próximo slide aqui, no qual nós vamos ver alguns itens muito importantes da guia Exibir. Tá? A guia Exibir, então, ela apresenta modos de exibição de pastas e arquivos que são assuntos que costumam cair em prova de concurso público, tá certo? Principalmente aqui este item, tá? A visualização detalhes. Tá? A visualização, então, detalhes, ela exibe detalhes dos arquivos e pastas em forma de colunas. Aqui embaixo a gente está numa visualização detalhes, tá? Então, são apresentados aqui nesse tipo de visualização nome, data de modificação, tipo do arquivo, tamanho do arquivo. Então, é o tipo de visualização que apresenta o maior número de detalhes a respeito do arquivo ou da pasta, né? Então, justamente por isso é chamado de detalhes. Os outros aqui, né, são apresentados em ícones extra grandes e ícones médios, os ícones referentes àqueles arquivos ou pastas, tá? Os ícones pequenos também aqui, né? Já o modo lista, blocos ou conteúdo são apresentados os ícones desses arquivos ou pastas e também alguns detalhes, né, daqueles arquivos ou pastas. Mas o que mostra os detalhes de modo mais completo, né, é esse tipo de visualização aqui, que é a visualização detalhes, tá certo? Nós temos aqui também, muito importante, na guia Exibir, o painel de visualização. Quando você estiver com o painel de visualização ativado, você vai poder verificar uma prévia do arquivo selecionado aqui no lado direito, tá, do explorador de arquivos. Então, pode perceber que está selecionada uma imagem, né? A imagem ela está sendo apresentada aqui, é uma prévia daquela imagem. Se você selecionar um documento PDF, por exemplo, o documento PDF ele vai ser apresentado também aqui nesta área, tá certo? Se você estiver com o painel de visualização habilitado. Mas você pode também habilitar o painel de detalhes. No painel de detalhes, então, vão ser exibidas diversas informações sobre aquele arquivo ou pasta selecionada, além do ícone representativo, né, daquele arquivo ou pasta. Muito bem, avançando aqui, então, nós vamos verificar algumas características a respeito da lixeira, tá? Lixeira do sistema operacional, a área de descarte de arquivos. Então, nós temos algumas informações relevantes aqui para os nossos estudos e a primeira delas é que quando os arquivos eles são restaurados da lixeira, eles voltam para o seu local original, tá? Para o seu local de origem. Então, digamos que eu tenha deletado, né? Eu tenha apagado um arquivo que estava na minha área de trabalho. Tá? Quando eu restaurar, esse arquivo estiver aqui na lixeira e eu clicar na opção de restaurar esse arquivo, ele vai voltar lá para o seu local de origem, para a área de trabalho, tá certo? Outra informação importante aqui é que os arquivos que são apagados, eles continuam ocupando espaço de armazenamento no disco, tá certo? Eles só vão para uma área diferente, eles não estão totalmente descartados ainda do seu dispositivo de armazenamento, tanto é que podem ser restaurados, então eles continuam ocupando espaço de armazenamento, mesmo estando, né, nesta área especial, nessa área da lixeira, tá? Arquivos maiores, então, que a capacidade de armazenamento da lixeira, eles são excluídos diretamente, eles não passam pela lixeira. Digamos que você tenha destinado aí uma área de 1 GB para a sua lixeira. E você apaga um arquivo que tem um tamanho maior, tá? Um tamanho de 1,5 GB, por exemplo. Ele não vai passar pela lixeira. A lixeira não comporta um arquivo desse tamanho, então ele vai ser apagado diretamente e você não vai ter mais a opção de restaurar pelos meios normais. E se a lixeira ela estiver cheia, todo aquele espaço destinado aos arquivos excluídos, né, eles estiver ocupado, o que vai acontecer? Então, se a lixeira estiver cheia, o sistema automaticamente ele vai eliminando os arquivos mais antigos para acomodar esses arquivos que foram mais recentemente apagados, tá bem? Então, assim, lixeira cheia, vão se apagando os arquivos mais antigos e vão entrando na lixeira os arquivos mais recentes que foram apagados. E para acessar essa área especial, a área de lixeira, a área de descarte de arquivos, você tem algumas opções, né? Uma delas é clicando com o botão direito e selecionando a opção abrir. Tá? Aqui você abre essa área especial lá no explorador de arquivos, a área da lixeira. Tá?
Outra maneira é você dar 2 cliques no ícone que fica na área de trabalho, tá bem? Você também vai abrir a lixeira. Por meio, então, do clique com o botão direito aqui no ícone da lixeira, você vai ser apresentado a algumas opções, tá? Essas opções, como eu já falei, uma delas é abrir a área especial de arquivos apagados, a lixeira. Outra opção que você tem aqui é de esvaziar a lixeira com apenas um clique, então você pode apagar todos esses arquivos que estão aqui nessa área. Você pode fixar também o ícone da lixeira no seu menu iniciar, pode criar um atalho, né, em alguma outra área. Você pode renomear aqui o nome, né, não precisa ser exatamente esse, lixeira, então você pode colocar outro nome, nome que você quiser, e você pode também abrir a área de propriedades da lixeira. Nessa área você vai poder realizar algumas ações. Aqui você tem o tamanho total dos seus discos, tá? Que você pode visualizar, e aqui nessa área você vai poder configurar então um tamanho, né, de espaço de armazenamento dessa área, da área da lixeira. E ainda você tem aqui outras duas opções, tá? Uma delas é a opção de não mover os arquivos para a lixeira. Quando você optar por realizar o apagamento de um arquivo ou pasta, que ele não passe pela lixeira, que ele seja apagado diretamente. Então, você marcando essa opção aqui, né, todo arquivo ou pasta que você apagar, ele não vai vir aqui para a lixeira, ele vai ser excluído automaticamente aí do seu sistema e você não vai mais poder restaurá-lo, ou, né, desta área aqui, da área da lixeira. Outra opção que você tem aqui é de exibir uma caixa de diálogo de confirmação de exclusão, né, caso esteja marcado aqui esse checkbox, tá certo? Você pode, então, ou não, né, exibir essa caixa de diálogo, a depender do que estiver marcado aqui nas propriedades da lixeira. E aqui mais abaixo também eu trouxe algumas informações que já foram objeto de prova, que diz respeito aí ao apagamento com as teclas do seu teclado, tá certo? Nós temos algumas formas de apagar o arquivo e, a depender das teclas que a gente use, né, vão ser dados destinos diferentes aí aos arquivos ou pastas. Então, se a gente utilizar a tecla Delete para apagar um arquivo no disco rígido, tá? No nosso disco, no disco que comporta o sistema operacional, por exemplo, após a confirmação, né, se estiver marcado aqui na caixa para exibir a caixa de diálogo de confirmação de exclusão, após essa confirmação, então, o arquivo ele vai direto para a lixeira, tá? Então, ali você selecionou o arquivo, pressionou a tecla Delete, confirmou que você quer o apagamento daquele arquivo, ele vai ir para a área da lixeira, tá? Já nós temos outras áreas que o comportamento é diferente quando a gente pressiona a tecla Delete em algum arquivo ou pasta. Por exemplo, num pendrive, tá? Uma unidade removível. Quando você for apagar um arquivo de um pendrive, por exemplo, você seleciona ele, você pressiona a tecla Delete, ele não vai ir para a lixeira, ele vai ser apagado automaticamente, tá? O arquivo ou pasta, então, ele não vai para essa área especial aí do sistema operacional. Isso acontece também nos arquivos ou pastas que estão em locais de rede, né? Você lembra, né, alguns slides atrás aí eu mostrei para vocês a área do explorador de arquivos do sistema operacional e lá tinha uma área que se chamava locais de rede, né? O locais de rede que mostra aí todos os dispositivos que estão conectados ali na sua rede de computadores, tá? Então, quando você apaga algum arquivo ou pasta em algum local de rede, automaticamente também ele vai ser excluído, né, do seu sistema, ele não vai passar, ele não vai ir para essa área do sistema operacional que se chama lixeira, tá certo? Então, só para recapitular, no seu disco rígido, quando você pressiona a tecla Delete, o arquivo ou pasta ele vai para a lixeira. Já nos seus dispositivos removíveis, pendrives, por exemplo, e nos locais de rede, quando você pressiona a tecla Delete, eles vão ser apagados automaticamente do seu sistema e não vão passar pela lixeira. E assim também acontece se você pressionar em conjunto as teclas Shift e Delete. Esse comandinho do teclado, esse conjunto de teclas, ele faz com que o arquivo ou pasta, independentemente do local onde ele seja excluído sem passar pela lixeira. Então ele é excluído permanentemente, ele não vai passar pela lixeira, mesmo que você estiver excluindo um arquivo do seu disco rígido, por exemplo, tá? Você pressionando Shift e Delete, ele vai ser excluído
permanentemente ele vai ser excluído para sempre. Beleza? Vamos avançar aqui então, que nós vamos ver algumas coisinhas importantes a respeito de nomes de arquivos. Por exemplo, como nomear e renomear arquivos e pastas, o que pode, o que não pode ser utilizado em um nome de arquivo, quais as formas de renomear um arquivo ou pasta. Então, a gente vai ver isso aqui agora, tá certo? Então, para nomear um arquivo, ou renomear, no caso, né, nós temos alguns caracteres que não podem ser utilizados, tá? Por diversos motivos, tá? A gente não pode utilizar esses caracteres. Então, eles são chamados de caracteres inválidos para nomes de arquivos. E quais são esses caracteres? Nós temos aqui, então, ó, aspas não podem ser utilizados em nomes de arquivos, asterisco não pode ser utilizado em nomes de arquivos, dois pontos também não podem ser utilizados, os sinais de maior ou menor, tá? As barras, barra, contrabarra, a barra, pipe, não pode ser utilizada em nomes de arquivos e pastas, e o caractere interrogação. Interrogação também não pode, tá? Interrogação, caractere coringa, assim como asterisco também é um caractere coringa aí na busca, na pesquisa de arquivo ou pasta, então ele é um caractere inválido para nome de arquivo porque ele tem outra função, tá certo? Então eu trouxe aqui também uma representação visual, né, para que você não esqueça dos caracteres inválidos, os caracteres que não podem ser utilizados em nomes de arquivos ou pastas, tá? E para renomear arquivos, quais as formas que existem, como que a gente pode renomear arquivos, né, no sistema operacional Windows? Nós temos algumas maneiras de fazer isso, isso também é cobrado em prova. Uma delas é a tecla F2, tá? F2, então, é uma tecla que serve para renomear arquivos ou pastas. Basta você selecionar, né, clicar ali em cima do nome do arquivo ou da pasta e teclar F2, né, que vai ser aberta a possibilidade para você renomear, dar outro nome àquela pasta ou aquele arquivo, tá certo? Outra forma é você clicar com o botão direito no arquivo ou pasta, vai ser apresentada ali nas opções a opção de renomear. Isso também pode ser feito se você der 2 cliques pausados ali naquele arquivo ou naquela pasta, tá? Se você der 2 cliques bem rapidinho, você vai abrir, né? Vai abrir o arquivo ou a pasta. Agora, se você der 2 cliques pausados ali naquele arquivo ou pasta, também vai ser aberta a opção de você renomear, né, aquele item ali. E também, né, pelo menu início, né, a guia início aí do explorador de arquivos também tem a opção de renomear arquivos ou pastas, tá certo? Então são várias formas de se fazer isso, preste bastante atenção, isso já foi objeto de prova também, tá? Um cuidado que a gente deve ter aqui, isso é um contraponto com o sistema operacional Linux, é que o Windows ele não é case sensitive, tá? O que quer dizer case sensitive? Quer dizer que ele não faz distinção de letras maiúsculas ou minúsculas, caixa alta ou caixa baixa. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Se eu escrever ou der um nome de arquivo, um arquivo de extensão TXT, por exemplo, um arquivo de texto, se eu escrever ele com o nome de teste, todo em caixa baixa, ou teste somente com a primeira letra em maiúscula, ou até mesmo teste com... Aqui eu escrevi teste com X, né? Na verdade, teste com S, tá? Todas as letras em caixa alta, tá? O Windows ele não vai fazer distinção, né, de caixa alta ou caixa baixa, letra maiúscula ou minúscula. Então ele vai considerar todos esses nomes aqui como o mesmo nome de arquivo. Então isso não pode, você não pode ter um arquivo com o mesmo nome e extensão aqui nesse sistema operacional, tá certo? Então ele não vai deixar você fazer isso. Ele vai pedir para você renomear o arquivo ou ele mesmo vai renomear de forma automática, só que, por exemplo, colocando um número 1, né, depois do nome ou um número 2, a depender da situação ali. Então, ele vai escolher automaticamente um nome diferente ou ele vai pedir para você renomear, tá, este arquivo ou pasta ali, porque o Windows ele não é case sensitive, ele não faz essa distinção, né, de caixa alta, caixa baixa, letra maiúscula, letra minúscula, tá certo? Fique muito atento a isso. Outra coisa que a gente tem que ter em mente também são as teclas de atalho utilizadas aqui
nesse sistema operacional, tá? Banca, CESP, Sebrasp não é muito comum, assim, não gosta muito de cobrar teclas de atalho, mas, né, volta e meia ali aparece uma ou outra, então é importante que você saiba também as teclas de atalho que podem ser utilizadas aqui no explorador de arquivos. Por exemplo, o Ctrl+A, tá? Quando você estiver em uma pasta, né, você pressionando, né, esse conjunto de teclas, aí o Ctrl+A, você vai selecionar tudo que estiver ali. Você vai selecionar todos os arquivos e pastas, ou pastas, né, o que estiver ali dentro daquela pasta vai ser selecionado. F2, já tinha falado para vocês, né, F2 é a tecla para que você consiga renomear um arquivo ou pasta. Tecla F3, Ctrl+E e Ctrl+F servem para você pesquisar, né, arquivos ou pasta ali no local onde você estiver. A tecla F1, né, meio padrão aí em todos os locais do sistema operacional, é a tecla que você vai utilizar para ajuda, né, naquele local ali. Tecla F5 também, né, um monte de gente aí, todo mundo deve conhecer, né, a tecla para atualizar ali aquela área em que você esteja. E teclas Ctrl F4 e Ctrl W, né, para fechar a janela que esteja ativa ali naquele momento, tá certo? Com isso nós fechamos essa parte aqui do explorador de arquivos do sistema operacional Windows, tá? E também fechamos aqui todas as informações relevantes a respeito desse sistema operacional. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.